Fala, torcida tricolor. Bom, é... não sei nem por onde começar, o que falar, né? Difícil aí. O que a gente pode tentar dizer aí é a perca do título, né? Infelizmente, a gente tem que procurar tentar também, de alguma forma, apontar os pontos positivos de ter chegado à final de Campeonato Paulista, né? Depois não sei de quanto tempo, né? Onde o São Paulo vinha tendo times aí medíocres que não conseguia passar de fases, né? Para chegar na final e hoje a gente conseguiu, né? Chegar numa final, disputar um título, né? Infelizmente hoje não veio, batemos na trave, né? Mas é onde eu quero tentar chegar, que é colocar os pontos positivos de ter chegado numa final, onde há pelo menos quase um mês o time estava desacreditado e aí conseguindo passar de fase no Campeonato Paulista, né? Conseguiu eliminar aí nas quartas de final o Ituano, chegou nas semifinais aí contra um rival, Palmeiras, que para muita gente era o favorito a ganhar o título, pelo elenco, pela estrutura. São Paulo foi lá, fez dois jogos de igual para igual, né? E conseguiu nos pênaltis passar e chegou na final, enfrentando o time do Corinthians, né? E no primeiro jogo aí, onde as duas equipes aí não conseguiram fazer um bom jogo, mas o São Paulo acho que chegou de cabeça erguida numa final de campeonato, né? Sei que para a história do São Paulo a gente falar dessa maneira é muito pouco, né? Porque o São Paulo é um time acostumado aí a chegar a finais, em disputar títulos, coisas que não vem acontecendo nos últimos anos, né? Mas a gente tem que tentar colocar aí, apontar os pontos positivos de ter chegado nessa final. Infelizmente o título não veio, né? Para muita gente chegar numa final e não conquistar o título, né? De uma forma ou de outra, não vale de nada, né? Acho que as duas equipes que chegou na final, tanto o São Paulo quanto o Corinthians, não mereceram tanto pelo futebol que apresentaram, mas jogo é jogo, quando você entra dentro de campo os 90 minutos, um jogo ali, às vezes uma técnica não quer dizer muita coisa, às vezes uma vontade acaba superando isso, né? E foi o que aconteceu das duas equipes, chegou na final, infelizmente o São Paulo aí não conseguiu levar o título, ficou com o time do Corinthians, né? E é complicado, porque a gente coloca algumas coisas aí em xeque, né? O São Paulo aí não tem um retrospecto bom na Arena Itaquera, né? São 11 jogos agora com 7 derrotas e 4 empates. O São Paulo nunca venceu lá desde a inauguração em 2014, né? E aí fica esse lance de nunca ter conseguido vencer, né? E enfim, é um tabu que a gente precisa quebrar. E hoje era uma chance que a gente teria, né? De não só quebrar o tabu, como ganhar um título, que já não acontece faz tempo, né? O último título do São Paulo foi uma Sul-Americana em 2012, né? Que a gente viu como é que foi, né? Mas assim, ganhar um título de expressão dentro aqui de São Paulo, que é um campeonato paulista, e título nacional, já faz tempo, né? Então, a gente vem passando aí por anos difíceis de não conquistar títulos, né? E fica esse peso, né? Então, enfim, cada ano que passa é complicado, né? E a gente sabe que muitas coisas estão erradas no São Paulo, não só jogadores que são contratados, técnicos que são demitidos em prazos curtos, né? E aí o segmento de um trabalho não continua, um planejamento, e aí a contratação no meio do ano, a contratação depois de 3 meses, enfim. E aí o time vai tentando se acertar, vai tentando se arrumar, e aí as coisas não acontecem. Por isso que o planejamento tem que ser feito de maneira correta, né? Para que se possa aí pelo menos fazer com que o São Paulo volte ao menos aí figurar em finais, e aí sim, figurando em finais, chegando mais vezes em finais,
a tendência é voltar a ganhar títulos, é voltar a conquistar, né? E é o que está faltando para o São Paulo. Por isso, esses últimos anos de decadência aí do time do São Paulo. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Cuca hoje estava numa missão difícil, né? Sem Lisiero, que não conseguiu se recuperar a tempo, sem o Pablo, que se machucou, né? E aí não conseguiu jogar hoje também. O São Paulo ficou sem centroavante, o Carneiro também nem foi pro banco, hoje nem foi relacionado, não foi pro jogo, né? E aí o São Paulo com dificuldade para montar o time, o Cuca ali tentou montar a mesma equipe que jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Quase o mesmo time, só tirando o Lisiero que não jogou. Ele colocou o Jusilei hoje voltando depois aí não sei de quanto tempo, fazendo a função ali do Lisiero, mas assim, basicamente não conseguiu. Há muito tempo que ele não joga, fora de forma, fora de sincronia com o time. E aí o São Paulo, sem meio de campo hoje, não conseguiu criar, não conseguiu ter uma saída de bola, né? Até controlou até bem o primeiro tempo, né? Com toque de bola, mas assim, sem muita objetividade. O São Paulo basicamente não criou nada. Teve uma finalização do Everton que bateu do lado direito da rede pelo lado de fora, né? Mas assim, o São Paulo não chegou, não criou nada, não teve uma jogada, um chute de longa distância, né? Só o chute do Antony, que foi a única bola que entrou no primeiro tempo, uma finalização, né? A única, que é isso que falta em grande maioria dos times brasileiros, principalmente no São Paulo. Chega ali, próximo da área, fica tocando para lá, tocando para cá, tocando para lá, tocando para cá, e não finaliza. E aí, se você não finalizar, você não arriscar, a bola não vai entrar no gol e aí você não vai conseguir fazer gol. Não espera que você vai ficar cruzando 50 bolas na área e aí uma hora a bola vai entrar. Não é assim que funciona, né? Tem que ter técnica para fazer isso, tem que ter jogadas. Então, assim, o São Paulo é um time muito previsível, né? E eu acho que a molecada hoje, não digo que sentiu o jogo, né? Claro, se tivesse jogadores mais experientes, talvez o resultado teria sido outro, né? Mas eu acho que jogaram e a molecada que fez a diferença nesses últimos jogos e que fez a gente chegar na final e voltar a disputar um campeonato, um título, uma coisa que o São Paulo não fazia há muito tempo, né? Então a gente tem que dar um mérito para eles, né? E por isso que eu falei no começo do vídeo que a gente tem que colocar alguns pontos positivos da chegada do São Paulo na final. Infelizmente o título não veio, paciência. Agora a gente tem duas competições para disputar, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A gente ainda tem alguns reforços aí que devem entrar no time, o Cuca vai acertando o time, com certeza. E aí vamos disputar de cabeça erguida e com certeza aí a gente vai disputar o campeonato com dignidade, né? E se possível vamos brigar aí sim, por que não, para uma vaga na Libertadores. E se surgir aí alguma coisa, a gente brigar por título, vamos em frente e vamos tentar focar numa competição, principalmente a Copa do Brasil, que eu acho que seria importante, porque o São Paulo nunca conquistou, né? O São Paulo já vai entrar numa fase de mata-mata, né? Eu acho que é um campeonato aí de tiro curto. O São Paulo tem que arriscar tudo nesse campeonato e, se possível, a gente procurar brigar, porque a gente precisa voltar a conquistar títulos, né? Bom, então, falando do jogo, o Cuca procurou montar o time, né? Com Volpe, Hudson na direita, Arboleda e Bruno Alves, na lateral esquerda o Reinaldo, Luan Jusilei ali fazendo meio de campo, o Igor Gomes um pouquinho avançado, Antony na direita, Everton na esquerda, e lá na frente um falso 9 que foi o Everton Felipe, né? Então o primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, as duas equipes não conseguiram basicamente fazer nada, o Corinthians um pouquinho melhor assim, né? Mas assim não teve uma chance clara, teve o lance do gol, né? E uma finalização ali de fora do jogador e uma finalização do Fagner, né? Mas assim, basicamente o Corinthians não pressionou, não foi um time que ficou em cima do São Paulo. O São Paulo em alguns momentos controlou o jogo, mas assim, sem objetividade de chegar lá na frente, né? Como eu falei, a falta do Lisiero hoje foi muito grande. O São Paulo perdeu o meio de campo, não conseguiu criar nada. E aí ficava aquele toque de bola para um lado e para o outro.
e aí não teve chegada. Saiu o gol no final do primeiro tempo, e aí eu falei, bom, agora o São Paulo vai voltar mais motivado para o segundo tempo, vamos vir para cima, né? E aí ele colocou o Hernanes, como todo mundo já sabia e todo mundo esperava. Só que ele colocou o Hernanes no lugar do Everton Felipe como centroavante, e aí eu não entendi por que o Cuca fez isso, né? Eu teria tirado o Everton Felipe, né? Mas aí, sei lá, ter colocado outro cara lá na frente, ou ter feito duas mudanças, ter colocado o Nenê também no lugar de alguém pra, sei lá, o Nenê ficar lá na frente, o Hernanes um pouquinho recuado, para ficar ali no meio de campo, porque ele estava de costas pro jogo, né? Para receber a bola lá na frente. E aí ficou perdido, o Hernanes nunca jogou nessa função. E aí o São Paulo não conseguiu criar nada no segundo tempo, né? E aí foi um jogo morno, o Corinthians também não conseguiu assustar o time do São Paulo, né? Errando muitos passes, o time do São Paulo também errou muito, né? Então assim, o jogo todo foi muito feio, sabe? As únicas chances que os dois times tiveram, conseguiram finalizar e fazer o gol. O Corinthians teve duas chances ali, conseguiu fazer dois gols. Três chances, né? Que teve uma finalização do Fagner no primeiro tempo. Conseguiu fazer dois gols. O São Paulo teve uma com o Antony. Conseguiu fazer o gol e o jogo terminou dessa forma, né? O São Paulo, infelizmente, tomando um gol no final, né? De novo, como tinha sido no ano passado, né? Onde o São Paulo estava levando o jogo para os pênaltis e mais uma vez tomou gol aí, né? Difícil, lamentável, complicado. Enfim, mas agora é bola para frente, a gente tem que pensar aí nos dois campeonatos que a gente vai fazer e procurar aí ver que o Cuca vai planejar, a diretoria. E já semana que vem já tem o início do Campeonato Brasileiro, né? Estreia contra o Botafogo. E aí vamos ver se a gente começa bem, com o pé direito e vamos focar aí tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Eu preferi a Copa do Brasil porque o São Paulo nunca conquistou. Mas vamos ver aí, né? E enfim, gente, o título não veio, né? Tava querendo muito hoje comemorar, né? Chateado, né? Como todos vocês, com certeza estão. Mas vamos lá, vamos ver o que o time conseguiu fazer de bom até chegar aí. Vamos pontuar os pontos positivos de ter chegado numa final, né? E isso, galera. Paciência agora. Vamos aguardar os campeonatos que a gente tem para começar a disputar, né? E bola para frente, né? É lamentar um pouco, mas saber que o time do São Paulo aí sai de cabeça erguida, sabe? Porque o time que há um mês era desacreditado chegar numa final, pelo menos lutou, tentou ali. Muita gente aí colocando a culpa no Cuca, né? Por não ter conseguido o título, né? Ele mexeu, fez as escolhas dele, né? Acho que errado do Hernanes principalmente, né? E depois o Everton se machucou e aí colocou o William Farias, né? Claramente estava querendo levar o jogo para os pênaltis, como o Corinthians também, que já não estava se arriscando tanto. Mas aí uma bola bem lançada, achada, o Fagner Love acabou pegando bem na bola ali, fazendo o segundo gol, né? Dando a vitória para ele, saíram com o título, parabéns, tem que comemorar mesmo. E a gente tem que lamentar, infelizmente. E é bola para frente, galera. Vamos aí tirar de positivo ter chegado pelo menos na final e que a gente possa aí ser competitivo nos dois campeonatos que a gente vai fazer, né? E que nos próximos anos aí a gente chegue e conquiste títulos, que é o que a gente tanto espera, beleza? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Gostado não, né? Porque gostar do vídeo falando de uma derrota aí, da perca do título, com certeza não é bom, né? Mas daí, deixa o comentário de vocês, o que vocês acharam do jogo de hoje, né? Das escolhas do Cuca, o que vocês acharam, o que ele errou, como a equipe do São Paulo se comportou e por que perdemos esse título, né? Bom, essa análise de hoje, a gente volta aí na semana repercutindo aí esse jogo e os acontecimentos aí, a estreia no Brasileirão contra o Botafogo no próximo sábado. E é isso, galera. Valeu, um abraço, tamo junto, valeu, tchau, tchau.